Quer aprender a desenhar personagens de quadrinhos, mangás e animes? Posso te ensinar, tudo com base em técnicas de esboço. Técnicas que te ajudam a posicionar diferentes partes do desenho antes de aplicar qualquer tipo de definição ou detalhamento. A partir dessas técnicas você poderá desenhar o personagem que desejar. A Batgirl, o Goku, o Superman, o Homem-Aranha, essas técnicas se farão presentes no desenho de cada um deles. Olá, sou o Diego Silveira, professor de desenho há mais de 20 anos e hoje eu gostaria de te ensinar a desenhar focando no desenho de poses. Existem muitos diferentes aspectos que podem ser observados quando desenhando a figura humana para construir uma pose sólida, uma pose incrível, uma pose única. E um desses aspectos diz respeito à sobreposição das pernas. Porém, antes de chegarmos nesse conteúdo relativamente avançado, compreenda, para aprender a desenhar um personagem, qualquer que seja esse personagem, você deve ser capaz de desenhá-lo de frente, perfil e semi-perfil. Ou seja, você deve ser capaz de desenhá-lo paradinho em algumas posições ou rotações básicas, elementares. Pois é esse tipo de posição que vai te ajudar a compreender as medidas do personagem. Apenas após compreendidas quais as proporções do personagem, quais as suas medidas, é que nós podemos avançar na compreensão da forma do personagem. E uma vez compreendida forma e detalhamento referente, por exemplo, ao traje, é que nós podemos ousar desenhar o personagem em diferentes poses e ângulos. Existe um momento que você precisa dotar o personagem de vida, de movimento. A expressão do movimento é complexa, baseia-se em uma infinidade de recursos. Cada um desses recursos agrega valor ao desenho da pose do personagem, dota o personagem de expressão, de ânimo, de vida própria. O recurso que nós vamos abordar hoje é de grande importância para nós, por mais que para alguns possa parecer mero detalhe, ele se faz presente invariavelmente sempre que o personagem caminha ou simplesmente é visto em ângulo. Como uma figura dificilmente fica realmente parada, estática, como ela está sempre se movendo de alguma forma, é comum vermos uma perna se sobrepor à outra, especialmente a depender da rotação a partir da qual estamos observando o movimento das pernas. Se vemos uma pessoa de perfil, em semi-perfil, é muito comum que uma perna esteja se sobrepondo à outra em relação ao nosso ângulo de visão. E isso vai tornar o teu desenho mais tridimensional, isso vai tornar o teu desenho mais crível. Essa percepção ela está alinhada com a compreensão de que a figura humana está em constante movimento. E esse é o tipo de conhecimento que agrega valor ao nosso desenho de poses. No início do vídeo vocês viram a Batgirl, percebem que ela está sutilmente em semi-perfil, ou seja, ela está sutilmente inclinada em relação ao nosso ângulo de visão. Ela não é vista exatamente de frente, tá certo? Ela está em escorço. Isso por si já provoca, já faz com que uma perna se sobreponha à outra. Não bastasse isso, ela está com a perna flexionada, uma perna está retinha, essa que está oculta, está retinha, está servindo de apoio para a personagem, está dando sustentação ao corpo da personagem. Essa outra perna de repouso avança, é uma consequência natural do movimento. Isso aqui se chama balance. Não é o nosso foco hoje. O fato é que essa sobreposição gera relevo, gera profundidade, por si dá expressão, confere uma certa expressão, um certo ânimo à personagem. Além disso, nós temos outros recursos de pose aqui, porém, para que não fique demasiado complexo, eu peço que você observe essa sobreposição. Muito bem, agora que você compreende o que se passa com a personagem, resta a questão de como fazê-lo, como gerar esse efeito. Muito bem, a melhor maneira de compreender o desenho de poses é reduzindo a silhueta do personagem, o desenho do corpo do personagem como um todo, a forma mais simples possível, as formas mais simples que for possível. Então vamos pensar primeiro no personagem visto de frente, com um manequim, uma mistura do que seria o nosso manequim com um desenho gestual, que eu já ensinei para vocês em vídeos anteriores, recomendo que vocês assistam. Vamos utilizar essas formas simples para nos concentrar nas pernas. Convém reduzir as pernas nesse momento ao desenho de eixos. E se caso você não tenha notado, sim, eu estou combinando elementos do desenho gestual com as formas básicas do manequim e com os eixos. Isso é natural para mim. Dessa maneira eu tento extrair o melhor de cada um desses tipos de esboço. Por que reduzir as pernas, a eixos? Porque desse modo, os ângulos formados pelos eixos simples me permitem perceber com maior clareza a sobreposição das pernas. Essa articulação, esse ângulo simples aqui, essa angulação já garante boa parte da tal sobreposição. Aqui eu estou desenhando um bonequinho, um personagem, visto
de frente. Nesse momento já acrescenta algumas formas mais elaboradas, formas geométricas, porém mais elaboradas que os eixos, para poder destacar o volume. Convém, claro, saber um pouco de anatomia para determinar, por exemplo, o volume dessa coxa. Quando nós definimos a musculatura, quando nós chegamos na etapa do esboço anatômico, convém, é claro, conhecer o formato de ossos e músculos. Não é possível que desenhemos personagens nos atendo única, pura e simplesmente às formas geométricas mais básicas, às formas geométricas mais simples. Não, isso é necessário que nós saibamos explorar o formato dos músculos. Então percebam que aqui o personagem está de frente, né? A personagem está de frente. Mesmo assim, nós podemos ver com muita clareza essa questão da sobreposição. Uma perna, essa perna de repouso mais relaxada, está sendo projetada para frente, o joelho está sendo projetado para frente, está provocando uma articulação, e essa outra que está mais retinha, porém, vista algo em perfil, está servindo de apoio, está ficando oculta por esta aqui, por esta perna direita da personagem, e esse volume, essa profundidade, esse esforço está agregando vida, está agregando movimento ao desenho de pose, ao desenho da nossa personagem. Existem várias formas de sobrepor as pernas do personagem. Você pode utilizar uma articulação maior ou menor, você pode deixar o personagem bem de frente, em semi-perfil ou completamente em perfil, e isso vai gerar derivações desse mesmo esquema, dessa mesma ideia. Eu sugiro que vocês sempre variem no desenho de poses, porque isso dá mais expressão, vida às ilustrações de vocês, ao desenho de quadrinhos e afins. Então aqui eu tenho um personagem mais de frente, eu poderia ter também um personagem mais em semi-perfil e ter uma sobreposição até mais franca, até mais acentuada. Uma vez que a perna está sendo vista mais em perfil ou semi-perfil, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma sobreposição mais aguda, maior. Notem que a perna relaxada, ela tende a ficar com o pezinho mais estirado. O pé não está servindo para apoiar o corpo, esse pé que não está servindo para apoiar o corpo, está dando um sutil equilíbrio, ele tem um movimento mais suave, certo? Bem, o segredo tecnicamente, a dica que eu estou legando a vocês é reduzir a figura a formas mais simples, especialmente a eixos, para conseguir esse efeito de sobreposição. Não é brincadeira. Os eixos, a redução das pernas a eixos, facilita muito o cruzamento, essa percepção do cruzamento entre os membros inferiores. Certo? Então, o eixo, colocar os eixos em X aqui, como é o caso aqui, ou criar esse ângulo acentuado aqui, é o tipo de recurso que facilita esse tipo de desenho. Note ainda sobre a perna traseira, que essa porção aqui da coxa ela é mais proeminente em relação a essa porção inferior da perna. Como assim, professor? Essa porção inferior ela fica mais próxima do eixo de simetria, do eixo central do corpo, em relação a essa outra fica mais afastada. Todas essas informações vão estar agregando valor ao teu desenho de poses e vão estar te ajudando, vão estar te permitindo, te proporcionando, te propiciando obter esse efeito aqui da sobreposição. Seja ela feita de frente, perfil ou semi-perfil. Varie, ouse. Crie poses mais e mais diferentes, complexas, sobretudo naturais e críveis. Poses que um ser humano poderia esboçar de fato. Entendido? Claro, isso aqui tudo é um rascunho, é um esboço. Se eu quiser ter qualquer aproveitamento com relação a esse tipo de desenho, eu preciso retirar excessos e acrescentar detalhes, reformar esses sólidos dos quais eu dispus a princípio. Essa é a lógica do esboço. Primeiro posicionamos diferentes partes do desenho, eu
tracei aqui com algum peso para que vocês pudessem ver, mas agora eu estou tirando o excesso para poder acrescentar alguns detalhes. Uma vez feito isso, é que nós avançamos com as correções, com os detalhamentos. A propósito, você conhece essa lógica? Você conhece o canal? Conhece outros vídeos do canal? Assista outros vídeos, confira o nível de qualidade da informação e considere se inscrever. Se você deseja conteúdo mais aprofundado ainda que esse, e olha que esse nível de profundidade não é pouco não, tá? Mas se você deseja conteúdo ainda mais aprofundado, ainda mais detalhado, considere fazer um curso comigo. Eu ministro aulas há muitos anos. Nos últimos anos eu tenho ministrado aulas via live. Você pode ser um aluno do meu curso à distância. Considere fazer uma aula comigo, tá? Se quiser saber a respeito, me questione na área de comentários. Professor, eu não quero saber de curso particular não, curso pago, eu quero aprender de graça. Olha, aqui no YouTube dá para aprender muita coisa de graça. Eu mesmo estou ensinando bastante coisa aqui no YouTube. Então nosso canal é um prato cheio para você. Sobre desenho de poses, sobre desenho da cabeça, sobre desenho de animais. Nós temos tudo isso por aqui. Tá? Muito conteúdo do tipo. Você já conhecia, você já compreendia a importância de sobrepor as pernas para variar no desenho de poses, para criar poses críveis, poses mais elaboradas? Você já tinha ouvido falar nisso? Coloca aí nos comentários, professor, até que tinha essa noção, até que já ouvi alguém falar. Eu sinceramente acho improvável que um desenhista iniciante tenha essa noção. Mas vai que você não é um iniciante, né? Vai que você é um iniciado e acompanha o nosso canal aqui por curiosidade. Acrescenta aí nos comentários o que você acha. Então estão vendo, pessoal? Eu já estou aqui numa segunda etapa do desenho, esboço anatômico. Estou colocando um pouco de definição em alguns músculos, para só posteriormente acrescentar detalhes de roupa, e aí sim, talvez utilizar a caneta para definir essas figuras. Grato por me assistir até aqui, te aguardo em um de meus próximos vídeos. Até lá!